Deixa eu só começar aqui. Legal. Só um Pessoal, minutinho, você tem que parar isso aqui agora. hã? Começou o vídeo aqui por acidente, era um pouquinho só. Pessoal, bom dia para todos vocês. Primeiramente, obrigado aí pela participação de todos vocês. Para nós é uma honra ter vocês aqui conosco hoje, não sei na região de vocês como é que tá. Na minha região tá uma manhã fria aqui, o Anápolis está bem geladinho aqui hoje, tá bom para poder aprender sobre membranas, viu, Demetrio? Obrigado aí pela participação de todos vocês. Hoje nós temos a satisfação aí de receber o Demetrio. Demetrio é um cara que trabalha nesse ramo há muitos anos, conhece sobre o assunto de forma única, tenho certeza absoluta que vocês vão ter um excelente bate-papo. De antemão, já quero deixar o pedido para vocês, para que vocês façam o máximo de perguntas possível, porque só assim é que esse bate-papo tem qualidade, tá? Não saiam daqui sem dúvidas, porque é assim que nós esperamos, né? Que vocês consigam ter essa manhã aí realmente muito proveitosa, tá? Depois eu vou explicar para vocês melhor sobre a parte de certificados, aí no final do nosso bate-papo, quando todo mundo tiver entrado, eu vou falar mais sobre as questões, os detalhes, né, de certificados e tudo mais, e os próximos passos que nós vamos ter a partir de hoje. Mas, de antemão, quero também agradecer o Demetrio. Demetrio foi um contato aí da Kelly, inclusive está aqui também conosco, tá? Janaína, eu não sei se a Janaína comentou aí que não está escutando. Eu não sei se tem mais alguma pessoa que não esteja escutando. Se tiver, já me manda aí, por favor, porque senão eu fico aí falando e estou falando só. Você está me escutando, Demetrio? Estou ouvindo bem. Ah, então, Janaína, talvez é só na configuração mesmo, tá? Se ela não está me escutando, não vai saber disso também, não. Eu vou chamar ela aqui, tá? Obrigado, Ivana. Valeu. Então, eu queria agradecer ao Demetrio. Demetrio foi um contato da Kelly. Kelly me ajudou aí nessa ponte. Ele foi super solícito, um cara gente boa. Tenho certeza que nós teremos aí uma excelente manhã. Demetrio, antes de começar o nosso aulão, eu queria que você se apresentasse, por favor. Ok. Bom, pessoal, bom dia a todos. Obrigado aí pela disponibilidade. Na verdade, o Thiago foi bem bonzinho em chamar de aulão, porque, na verdade, não dá para a gente fazer um aulão de membrana, a gente vai fazer mais um bate-papo mesmo, tá certo? A gente vai falar de algumas possibilidades de uso de membrana, vou falar um pouquinho de tipos de membrana e tal, mas assim, é um assunto muito amplo para a gente tratar numa única manhã, tá certo? Então, a gente vai tentar, o que ele falou é bem de encontro ao que eu penso, acho que vocês têm que fazer pergunta, para que a gente vai conseguir ter realmente um bom bate-papo aí e conseguir tirar todas as dúvidas aí que vocês possam ter. Eu trabalho hoje na Grat, eu sou gerente de processo da divisão de membrana. A Grat é uma empresa que tem 34 anos, e vou mostrar depois um pouquinho da Grat aí. Ela tem 34 anos de campo. O forte da Grat sempre foi a parte de decanter, tridecanter, flotadores, e a partir com esse crescimento da demanda para membranas, eles me contrataram ano passado para desenvolver esse mercado na Grat, tá certo? Eu venho de outras empresas aí, eu trabalho há 20 e poucos anos nessa área, já trabalhei em multinacionais, as maiores do mundo, e sempre com essa linha de membrana. Tá? Peço desculpa, eu estou meio fanho, porque eu estou com a sinusite atacadíssima, então talvez não fique bom o som, mas a gente vou tentar ficar mais claro possível para vocês me entenderem. Tá certo? Eu sou formado, a minha formação é química, eu tenho pós-graduação em gestão e manejo ambiental, e fiz alguns cursos aí da USP, etc., sobre membranas, especificamente, tratamento de água também. Tá certo? Bom, em resumo é isso. Acho que podemos
Thiago, quiser, podemos já começar o bate-papo aí. Podemos sim, por favor, se você puder projetar a sua tela aí. Tá legal. Vou mudar isso aqui de lugar. Excelente, Demetrio, pode ficar à vontade. Bom, pessoal, vamos lá. Então, como eu disse, eu trabalho na Grat, atualmente, certo? A Grat é uma empresa que foi fundada em 86. O grande lance dela, como eu disse antes, era a parte de tratamento de efluente, principalmente na parte de secagem, de centrífugas, etc. Hoje ela tem 700 colaboradores, uma empresa bem grande, né? No ramo, acho que é a maior que tem hoje, tá? E a mais completa. Então, aqui um pouquinho da história da empresa. É uma empresa que atua em todos os segmentos, parte frigorífico, combustível, bebida, alimento, enfim, não tem nenhum segmento que ela não atue. Tá? Tem sede própria e fica lá em Capinzal, a 200 quilômetros mais ou menos de Chapecó. Essas são a missão da empresa, né? Atender as expectativas dos clientes com alta qualidade. É uma empresa líder no mercado e os valores dos negócios que a Grat tem são padrões de ética e transparência que a gente tenta imprimir no mercado. Aqui é a sede antiga, é a primeira sede. Aqui é a fábrica, tá? Toda essa área aí é a área Fabril. Então, são dois endereços lá em Capinzal. E aqui da membrana, né? Então, quando a gente fala em tratamento de água, gente, a gente tem sempre todo mundo quer tratar água, todo mundo quer descarte zero, todo mundo gostaria que a água fosse... todo mundo tivesse acesso à água, né? Mas o que acontece é que a gente, quando eu quero uma osmose reversa, às vezes o cara fala, poxa, acho que na minha empresa caberia ter uma osmose reversa. A gente sempre acha que a melhor tecnologia vai dar um resultado melhor, mas nem sempre ela é aplicável. Então, tem algumas coisas algumas perguntas que a gente tem que se fazer. Então, eu costumo usar os 5WH, né, para ver se realmente aquilo é a solução para aquilo que está sendo demandado da empresa. A primeira coisa é o que fazer, né? Então, a gente precisa pensar, eu tenho um problema com a água, ou com o efluente, falta de água, ou efluente que eu tenho que descartar. Então, o que eu tenho que fazer? Onde que eu vou fazer essa situação? Então, na fábrica, você tem gerações de efluente, pontos em que você gera efluente diferente. Você vai fazer isso na fábrica inteira? Ou você vai fazer esse tratamento em um ponto específico? Então, esse local, né, onde que eu vou fazer, é dentro da sua planta fabril. Então, onde é que eu vou tratar esse efluente? Eu vou tratar ele lá no final, vou pegar a sopa, misturar tudo e tratar a sopa, ou eu vou ter um tratamento descentralizado e vou tratar melhor essa água para chegar lá no meu efluente final, só fazendo polimento, né? O prazo, né, em que a estação tem que ser realizada. Puxa, eu quero fazer isso esse ano, quero fazer ano que vem, eu tenho budget. Você tem que planejar a sua ação, né? Senão você não vai conseguir fazer isso andar. E aí tem que ter alguém responsável, né? Então, quem para implementar essa ação. Você, tem que ter um pai, essa criança. Essa criança não vai nascer se não tiver um pai. Então, alguém tem que estar levando esse projeto adiante, né? E com bastante seriedade. E aí, a gente entra aí, como eu vou realizar essa ação, né? Então, como que ela vai ser realizada, quais serão os inputs, quem que vai me ajudar, né? E por que você quer fazer isso? Eu quero fazer porque vai trazer economia para a minha empresa, eu quero fazer porque
o meio ambiente necessita disso, ou porque se eu não fizer a minha empresa, se eu não tiver água na empresa, eu não tenho como crescer, tá certo? Então, é o porquê que eu vou fazer isso. Então, esse é um caminho para a gente começar a desenhar um projeto de tratamento de água efluente numa empresa, tá certo? Bom, tecnologia. E tecnologias, né? Eu aqui na minha divisão, eu vou trabalhar com flotador, com ETA. Você fala, poxa, mas tudo isso entra, porque para eu usar uma membrana de ultrafiltração, por exemplo, como essa aqui, que é uma fibrinha, um capilarzinho, acabei de tirar o capilar, é esse capilar aqui, ó, certo? Isso aqui é uma membrana que foi cortada. Para eu poder utilizar isso aqui, esse material, que é super, ele tem uma porosidade bem pequena, então ele pode entupir. Então, tem algumas coisas que eu tenho que ter cuidado antes de utilizar essa tecnologia. Por exemplo, se eu tiver um efluente, se for o polimento de um terciário, por exemplo, eu não posso ter uma quantidade de óleos e graxas elevadas, eu vou acabar impregnando a membrana. Então, eu vou ter que ter periféricos, vou ter que ter pré-tratamento de alguma forma para entrar com a água ou efluente nesse tipo de membrana. Na audiotritação, por exemplo, alguns fabricantes pedem simplesmente de 200 micras, outros pedem de 150 e outros até de 130, tá? Então, a gente vai sempre ter que ter algum tipo de pré-tratamento antes de entrar na membrana, certo? Não posso entrar com água bruta na membrana, porque eu vou danificá-la. Então, o flotador por ar dissolvido, a ETA pode ser uma opção, os filtros multimídias, eólita e carvão ativado, tá? Por quê? Alguns contaminantes vão oxidar a membrana, então eu não posso ter uma quantidade elevada de ferro, porque a hora que eu fizer a limpeza da membrana, ela vai oxidar, né? Então, esses periféricos são necessários. Abrandamento, no caso da osmose, pode ser necessário. A gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe nisso daqui a pouco, mas só para vocês entenderem. Tudo que está aqui pode ser utilizado. Não necessariamente tem tudo que ser utilizado, tá certo? E tampouco regra que eu tenho que, por exemplo, tem que ter carvão ativado na osmose. Então, principalmente aí em Goiás, nas farmacêuticas, eu tenho visto, eu visitei bastante nas farmacêuticas de Goiás, e era uma prática dos consultores colocar aquele padrão. Filtro de areia na entrada, seguido de filtro de abrandador e depois carvão ativado para tirar o cloro. Gente, isso não é regra, tá? Eu vou colocar abrandador se eu tiver dureza na água. Se eu não tiver dureza na água, não vai adiantar nada eu colocar abrandador. Eu não vou utilizar abrandador toda vez que eu for fazer uma estação de tratamento de água por osmose ou carvão. Não vou usar para tirar cloro. Essa não é a intenção do carvão. O carvão, o carvão serve para tirar outras coisas. Ferro, manganês, eu posso fazer para absorção. O carvão é para tirar tudo que é organoléptico, ou seja, tudo aquilo que você que você enxerga, né? Então, visão, odor, certo? Paladar, então, tudo que é organoléptico, o carvão vai tirar. Então, odor, gosto, né? Então, cor. Então, essa é a função do carvão. Tirar o cloro é brinde, tá? Então, não faz sentido nenhum ter o carvão, um negócio que vai me gerar depois um passivo, né? Quando o carvão estiver exaurido, eu vou ter que jogar fora. E também ele acaba causando, né? Como eu tiro toda a proteção da água, e o carvão passa a ser um ponto de contaminação. Então, aconteceu de ter cliente que tinha carvão e a gente retirar o carvão do cliente, tirar da linha e substituir por método sulfito, que a função do carvão era simplesmente tirar o cloro, mas você tinha zero de contagem de bactérias antes do carvão e depois do carvão você contaminação, sem dúvida. Então, não é regra ter o carvão na linha. Mas, continuando. Filtro de cartucho, ultravioleta para desinfecção, ultravioleta para destruição de cloro, então é uma outra opção. Então, em vez de ter o carvão ou em vez de ter a dosagem de método sulfito, eu posso ter um ultravioleta que, numa certa dosagem, ele elimina o cloro, que é um oxidante. Por que a gente tira o cloro? Porque na membrana de osmose reversa,
Tá? Essa aqui é uma membrana cortada. Tá? Essa membrana é uma membrana da Filmtech, que é a do POL hoje. Essas membranas, então aqui os pedaços da membrana que eu tirei daqui. Essa membraninha aqui, ela tem o espaçador, certo? Esse espaçador aqui é do concentrado. Tem o outro espaçador, vai aqui no sanduíche, que é mais fininho, que é o espaçador do permeado. É só uma tinta, bem, uma camadinha que tem aqui em cima da camada de suporte. O cloro ataca essa membrana, então ele vai oxidar a membrana, vai perfurar a membrana e vai dar passagem para sais. Então, por isso que a gente tem que tirar o cloro. Então, ultravioleta também é uma opção para tirar cloro. Filtro autolimpante, como eu falei, para a própria pré da ultrafiltração. Aí a gente vai entrar com o micro e ultrafiltração como pré-tratamento também, quando ele pode ser tanto tratamento, porque a minha água precisa ser uma água nobre, que eu não vou fazer dessalinização, não vou fazer passar por uma osmose, ele pode ser o ponto final, tá? Tanto a micro como a ultra, para uma utilização de água industrial. A nanofiltração também, né? A nano é um pouquinho diferente da osmose, a diferença da nano é que ela é um pouco mais aberta, ela trabalha com pressão menor e, consequentemente, ela vai rejeitar sais de maior peso molecular, né? Então, a gente vai conseguir tirar os bivalentes, trivalentes, tetravalentes. Se você tiver de íon monovalente, você vai eliminar menos, né? Não vai ser totalmente eliminado, como é o caso da osmose. A osmose vai tirar 98%, 99,5% dos sais. A nanofiltração vai tirar os de maior carga, e no caso dos monovalentes, vai tirar 50%, dependendo de qual íon está presente na água, certo? As dosagens químicas a gente utiliza também como pré, porque você em algum momento pode precisar retirar o ferro, por exemplo, da forma oxidada, então você oxida ele. O CO2 a membrana de osmose permite a passagem do CO2. O CO2 confere condutividade à água. Então, para você tirar o CO2, você tem que transformar ele em bicarbonato. Então, você vai ter que elevar, fazer uma dosagem de soda, por exemplo, para aumentar o pH, e aí ele sai tem uma curva, né? Então, de 4 até 7,8 ele ainda está na forma gasosa, daí para frente ele começa a ficar na forma de íon, e aí você consegue tirar ele na osmose. Tá? Bom, aí a gente vai ter, entra com a osmose propriamente dita para geração de água desbi, né? Pura ou ultra pura. Simples é o seguinte, eu produzo a água e ela está pronta para uso. Quando eu preciso de uma água ultra pura, né? Eu posso ter um duplo passo. O que é o duplo passo? Eu passo na osmose, tiro todos os sais, 99,5% dos sais, mas ainda não é suficiente para aquela aplicação que eu preciso. Por exemplo, uma caldeira que eu preciso de ter 10 ppb de sílica no máximo, tá certo? Então, eu tenho que passar novamente por uma outra osmose, dessa água, outra osmose, para eu conseguir atingir a qualidade que eu preciso. A troca iônica também é uma prática, então a gente pode utilizar a troca iônica para remoção de sais da água. A troca iônica ela vai funcionar tão bem quanto a osmose, em alguns casos até melhor, mas ela tem uma limitação, né? Então, dependendo da salinidade da água, vai ficar muito grande o dimensionamento dela, você vai ter aí um custo elevado, tá certo? Com regenerante, vai gerar muito efluente, então a gente tem um corte, né? Então chega um dado momento, por uma determinada salinidade, eu saio da troca iônica e vou direto para a osmose, tá? Como polidores, a gente tem a eletrodealização, que é uma tecnologia mista, onde eu tenho membrana e resina no mesmo pacote, tá? E por um diferencial elétrico, eu consigo atrair os íons, tá? Esses íons vão passar pelas membranas, vão ficar retidos na resina, que está dentro desse pacote,
e aí, de tempo em tempo, você faz uma regeneração. Ele acaba se regenerando sozinho, porque determinada altura do sistema, ele começa a não ter mais íon para separar, e aí ele começa a quebrar a molécula de água em OH e H. E esse OH e H é o que vai fazer a regeneração automática da resina. Tá? Também pode usar o leito misto como polimento. Uma ultrafiltração diferente dessa, essa aqui é uma ultrafiltração de 150 Kdalton. A gente tem ultrafiltração de até 10 Kdalton, que aí já são ultrafiltrações que você retirar endotoxinas, por exemplo. Tá? Então, isso pode ser utilizado na indústria farmacêutica como polidor para retirar a endotoxina. Certo? Então, são ultrafiltrações de menor porosidade. E o ultravioleta também é um polidor. Então, eu posso utilizar ele para conferir a água mais. Então, a gente tem algumas tecnologias, então, gerador de ozônio, sistema de dosagem. Esse sistema de dosagem pode ser dióxido de cloro, próprio hipoclorito, enfim, todos os oxidantes que a gente já conhece. E a desinfecção também pode ser feita por ultravioleta, que é uma tecnologia limpa, que não gera nenhum tipo de efluente e também não vai gerar nenhum tipo de residual. Tá? Então, você vai ter uma água totalmente desinfectada, ter um produto que vai se incorporar a ela. Então, para produto final, para água que você vai fazer remédio, alguma coisa, para bebida, enfim, é importante você ter esse tipo de opção. E no reuso, né, a gente pode ter aí incorporado ao sistema a eletrodiálise reversa, que é uma tecnologia similar, ela está entre a eletrodialização e a osmose, ela fica ali no meio, tá? E por último, a gente pode ter o MBR, tá? Que é uma sistemática para tratar efluente, mas o efluente sai de uma qualidade que já te possibilita o reuso, certo? Então, o MBR, para quem não sabe o que a sigla é Membrane Bioreactor, que é bioreator de membrana, tá? Então, é um condutivado, onde a gente incorpora uma membrana de ultrafiltração para fazer o polimento, certo? Bom, vamos lá. Continuando aqui. Isso posto, a gente passa para o 5W2H, né? Então, eu mudei um pouquinho agora, entrou mais um H, tá? Porque antes a gente só tinha um, né? Era como fazer, agora entra o segundo H, que é o quanto custa, né? Então, o how much é o que também vai preocupar, vai fazer com que o projeto da sua empresa aconteça ou não, certo? Então, esses são algumas tecnologias que a gente vai discutir. Eu acho que a gente precisa se aprofundar um pouco mais em cada uma das tecnologias. O tempo que a gente tem hoje não dá para falar especificamente de uma tecnologia, então, para falar de osmose, a gente vai precisar de umas 4 horas. Para falar de ultrafiltração, a mesma coisa. Então, depois o Thiago vai passar para vocês uma agenda para a gente falar especificamente de cada uma das tecnologias de forma mais aprofundada. Vamos falar de software, então eu posso até mostrar para vocês como é que a gente faz para dimensionar um sistema de osmose, por exemplo. Isso eu posso fazer agora, tá? Dar um exemplo para vocês. Mas, assim, a gente vai precisar de um tempo maior para tratar cada um desses assuntos. Então, aqui eu só queria explanar para vocês quais são as possibilidades que a gente tem para tratar água e que a gente pode se aprofundar mais, a depender do interesse de cada um de vocês, tá certo? Tiago, você quer partir agora para responder algumas perguntas para não ficar muita coisa acumulada? Quer bater um bate-papo? Ou eu entro para o software agora? O que você quer fazer? Demetrio, eu já vou te fazer algumas perguntas que me fizeram aqui, tá? Daí depois nós vamos para o software. A primeira pergunta foi do André. O André perguntou o seguinte: bom dia, Demetrio. Para a indústria farmoquímica, a qual gera resíduos com solventes orgânicos, em relação ao odor químico, o carvão ativado ajudaria a diminuir esse odor? Esse processo seria anterior à equalização?
quais são as dicas que você pode dar com quem, porque esse é um problema muito recorrente, né, Demetrio? Em algumas estações tem um odor muito forte. Então, o que que você pode dar como dica aí para quem está com esse tipo de problema? Bom, precisaria conhecer a estação dele, tá? Mas, a princípio, esse odor que está gerando, se ele tiver incorporado, são os solventes que estão na água, né? Ele pode te retirar, assim, com carvão. Aí pode ser, tem dois jeitos, né? Ele pode pulverizar carvão no efluente dele, tá? A Coca-Cola faz bastante isso, tá? Carvão em pó, só que isso vai gerar para ele um gasto, porque esse carvão depois vai ter que sair junto com o lodo, tá certo? Então, isso é o material que ele vai ficar gastando o tempo todo. Essa é uma opção. Outra opção que ele pode ter é o carvão realmente em vaso de pressão, e esse carvão no vaso de pressão vai absorver esse odor, né, esse material, mas vai gerar efluente depois que ele vai ter, toda vez que ele faz a absorção, depois ele tem que tirar novamente. Então, depois, em algum momento, ele vai ter que fazer a lavagem desse carvão, e provavelmente vai ter que ser alguma coisa com temperatura envolvida, mas ele consegue fazer isso. Existem outras tecnologias, né, que no mercado, que aí ele precisaria ter, tipo, lavadores de gases, né, que são sistemas que você consegue retirar por ventura, você vai soprar essa água, fazer como se fosse um lavador de gás, e aí você consegue retirar isso. Tem alguns tipos de resina específicas que também fazem essa absorção desses odores. Então, existem algumas tecnologias assim, se ele quiser depois ele pode passar para você ou para mim um problema específico, a gente tenta fazer um estudo para ele de qual seria a melhor situação, mas isso vai mudar de estação para estação. Legal. Teve outra pergunta. Algumas perguntas foram feitas lá direto na página da científica, tá? E daí teve uma pergunta que foi o seguinte: qual o percentual de rejeito que pode ser considerado ideal um sistema de osmose reversa operando de forma adequada? Vamos lá. Primeiro, assim, o rejeito da osmose, antes de a gente falar de quanto lembrar que o rejeito da osmose é uma água que não tem mais micro-organismo, é uma água ultra pura, uma água pura, tá? Ela não tem turbidez, o que ela tem é sal, tá? E ela vai ter normalmente 4 vezes o que tinha na entrada. Então, muita gente fala, pô, vou dispensar o rejeito, eu vou jogar fora. Mas por quê? Imagina o seguinte, se você tem uma água com 20 ppm de cálcio, após sair, passar pelas osmose, a gente vai ter 80 ppm de cálcio. O que 80 ppm de cálcio faz de ruim? Nada. Certo? Se você tem uma água com 100 ppm de sais entrando, de forma geral, passou pela osmose, concentrou 4 vezes, vai ter 400 ppm. Isso é uma água potável. Por que eu vou jogar fora? Né, gente? Então, essa coisa de... você pode reutilizar o rejeito em situações menos nobres. Então, saiu o rejeito das osmose, você vai, coloca cloro, né? E clora essa água e vai usar ela para fazer qualquer outra coisa, descarga de banheiro, você pode usar para qualquer coisa, tá? Até beber. Se você não tiver incorporação, por exemplo, de metabisulfito para fazer a retirada do cloro, não tiver anticonstante, não tiver nenhum contaminante, né, nessa água, você pode usar ela como potável. Ela não deixou de ser potável, a menos que ela atinja algum parâmetro que a legislação não permite. Mas vamos lá. Hoje, a gente tem membranas de alta rejeição, né, que a gente consegue aí trabalhar facilmente 75-25. Ou seja, eu tenho 75% de aproveitamento e 25% de rejeito. Tá? Dá para fazer com mais um estágio. Então, normalmente a osmose ela tem, a maior parte delas tem 2 estágios. O primeiro estágio concentra 50%, você retira metade da água. O segundo estágio concentra mais 50%. Então, a gente tem aí, você tem 75-25, tá? Dá para fazer osmose com o terceiro estágio, tá? Esse terceiro estágio, ele recupera o rejeito do segundo estágio. Então, a gente tem mais 50%. E aí vai para 82,5% de aproveitamento. Tudo isso vai depender da sua água de alimentação, tá? Por quê? No início da primeira etapa, no primeiro arranjo, né? As primeiras membranas, elas vão retirar os sais,
certo? Vou tirar, na verdade, vou tirar a água, né? Vou tirar 50% da água e vai mandar o resto para frente. Então, a água que está indo para frente, para o segundo estágio, ela está com o dobro de sal que ela tinha na primeira parte. Então, lá eu vou ter incrustação. Eu posso ter incrustação, na verdade. Da primeira parte, eu vou ter mais biofouling, né? Então, ali eu vou trabalhar com limpeza alcalina primeiro, tal, enfim. Eu vou ter, na primeira parte, normalmente, no primeiro arranjo de membranas, eu tenho contaminação microbiológica. Quando eu tenho 3 estágios, imagina o seguinte, eu tinha 40 ppm de cálcio no primeiro estágio, quando eu fui para o segundo estágio, eu fui para 80, tá? E no terceiro estágio, eu vou chegar com 160. Dessa situação, eu já tenho incrustação, tá? Então, as últimas membranas vão incrustar o cálcio. Então, a preocupação que a gente tem que ter é só essa, tá? Para você ter uma recuperação maior da osmose. Mas é possível você chegar até 85, 80, alguma coisa por cento de recuperação. Mas no melhor dos mundos é trabalhar com 75, que você não tem tanto problema. Outra pergunta do Vanderlei. Para um melhor tratamento na osmose, qual seria o melhor tratamento primário? Seria o acoplamento de um deionizador com filtro? O que você indica? Não, na verdade, assim, quando você coloca um deionizador antes da osmose, você está fazendo o quê? Você está tirando os sais que a osmose tiraria, não faz sentido nenhum, porque para a osmose a salinidade não é o problema, certo? Então, se você colocar um deionizador antes, você vai tirar os sais que a osmose já retiraria, você vai ter 2 trabalhos. Eu não aconselho colocar, eu já vi, tá, troca iônica antes da osmose, mas não faz muito sentido. Até porque quando você coloca a troca iônica antes da osmose, você pode gerar CO2 na troca iônica, tá? Dependendo da sua qualidade de água, você gera CO2 e esse CO2 passa pela troca iônica, vai parar na osmose, vai ter que aumentar o pH para retirar esse CO2. Então, eu não uso troca iônica antes da osmose. O melhor dos mundos, né, é ultrafiltração antes da osmose, tá? Então, você vai te garantir. Tem um parâmetro da osmose que a gente chama que é o SDI, né, que é o Salt Density Index, que é o teste que a gente faz com uma membraninha de 0,45, passa água por ela durante um tempo, mede e tal, tem umas contas que a gente faz, depois eu posso até mostrar como é feito o teste, mas esse SDI, ele não tem unidade, tá? Ele é um numerário. Então, para osmose, o ideal é que ele seja abaixo de 5, tá? Abaixo de 5, se for acima de 5, não vai funcionar, a osmose vai entupir, vai ter que ter muita limpeza. Então, o ideal é que ele seja abaixo de 5, né? Então, você faz lá um testezinho, deu menor que 5, ok. Para água municipal, normalmente ele fica abaixo de 5 e algumas vezes até abaixo de 3. Quando você tem ele abaixo de 3, a membrana da osmose vai durar 3, 4 anos tranquilamente. Quando você coloca a ultrafiltração, o pré-tratamento de osmose, esse SDI vai ficar menor que 1. Tá? Isso vai te dar uma vida útil da membrana muito maior. A gente fala aí do mínimo, com uma ultrafiltração antes da osmose, e 5 anos de vida da membrana. Então, na minha opinião, o melhor tratamento, pré-tratamento para osmose, é a ultrafiltração. Pergunta do Carlos. Professor Demétrio, que capacidades em metro cúbico por hora tem as suas unidades DAF? Não sei se você trabalha, e essa pergunta do Carlos, conhecendo o Carlos, ele é engenheiro, provavelmente ele está querendo saber se a Grat entrega isso lá, viu? Então, já estou te dando uma dica. Vamos lá. Qualquer tratamento ele é mensurável, não dá para medir, porque eu posso fazer isso modular. Então, eu tenho um flutador de 500 metros por hora, você precisa de 1.000, eu coloco 2. Né? Então, o que a gente precisa realmente é algo que seja transportável, né? Porque eu vou construir lá em Capinzal e vou ter que pôr isso em cima do caminhão. Então, se eu não estou enganado, para transportar ele montado já, até 500 metros por hora vai tranquilamente. Maior que isso, a gente leva e faço mais unidades e trabalha em paralelo. Tá? Se eu não me engano, o maior é 500 metros por hora. Eu acho que uma vazão
razoável, né? 500 Ah, metros é. cúbicos hora, pô, é uma baita da vazão. Para Isso quem para não... transportar ele de uma vez só, né? Você precisa, dá para fazer maior, dá para fazer maior, só que eu tenho que fazer montagem em campo. Então eu tenho que mandar ele em partes e montar em campo. Legal. Ó, o Leonardo Vigano tá falando, é isso mesmo, Demetrio? É 500. Obrigado, Léo. O Léo é um amigo, parceiro. O Léo ele trabalha na concorrente e ele também faz flotadores. Legal. E perguntaram aqui também, quais são os profissionais que trabalham diretamente com na parte de membranas? Eu vou ampliar a pergunta, tá? Foi a Ana que fez aqui. Vou ampliar. Existe mercado, Demétrio, para trabalhar? Qual que é o tipo de profissional? São mais químicos, mais engenheiros ambientais? Na verdade, é uma equipe multidisciplinar, né? Mas eu queria que você fizesse esse comentário sobre as profissões, os profissionais que atuam diretamente nessa parte de dimensionamento, de startup das estações, enfim. Vamos lá, a gama é muito grande, gente. Tem engenheiro mecânico, tem técnico eletrônico. A empresa que eu trabalhava, por exemplo, anterior a essa que estou agora, que é lá para a Planalto, o meu gerente técnico de campo, ele é eletrônico. Né? Ele não tem nada a ver com... Então, assim, são tecnologias de membrana, né? São tecnologias que têm um pouquinho de cada coisa. Então, você tem que saber mecânica, saber um pouco de hidráulica, porque quanto de água pode passar por uma membrana dessa? Né? Com qual pressão, quanto de pressão a membrana dessa aguenta? Certo? Vou pegar uma pequenininha aqui. Então, essas membranas elas vão ter essas particularidades. Qual é o tamanho máximo de porosidade para passar por aqui? Então, enfim, tem uma série de requisitos. Então, não existe assim um padrão. A maior parte das pessoas que trabalham com isso são químicos, biólogos, pessoal de meio ambiente, né? Também está muito ligado a isso, mas não existe assim regra, tá? Então eu tenho técnico mecânico trabalha, tem operador de dieta com membrana, que o cara fez administração de empresa, então depende muito não existe. Você tem que ter conhecimento da, da, da tecnologia, tá? É específico. Então, saber como funciona, o que ela faz, o que ela não faz, e aí você consegue trabalhar tranquilamente. Não tem nada, não tem um curso específico para isso. Demetrio, eu vou fazer mais duas, daí você mostra o software e depois a gente volta fazendo as outras, tá? Tá Fizeram bom? fizeram a pergunta que foi o seguinte: na estação, da pessoa em resumo, ela está com muito problema com espuma, tá? Ela tem uma MBR e lá ela está utilizando hoje produtos siliconados, né, para poder fazer a remoção dessa espuma. Ela, de cara, a reação foi a mesma. Eu queria que você comentasse sobre os problemas da utilização de silicone em membranas, impregnação e também como remover isso. Já que se o dano já foi feito, o que fazer para minimizar esse dano aí? Vamos lá. Gente, óleo para membrana nunca vai ser bom, tá? Então, a membrana de ultrafiltração até suporta, mas imagina o seguinte, o óleo não passa pela membrana, ele fica aqui do lado de fora, certo? Então, essa membrana, por exemplo, a filtração dela é de fora para dentro. Tem dois tipos de filtração, tá? De fora para dentro e de dentro para fora, tá? Se for de dentro para fora, eu vou encher ela de óleo dentro, e esse óleo, quando eu fizer o backwash, eu vou fazer a contra-lavagem, mas ele não vai sair todo, ele vai começar a dar o que a gente chama de frustração irreversível, né? Vai começar a entupir a membrana, vai pluguear a membrana. A mesma coisa de fora para dentro, tá? Então, óleo nenhum é permissível para a membrana, tá certo? Então, o silicone é um problema, ele comata a membrana, então você não tem como retirar, e aí para você fazer a limpeza da membrana, aquelas lavagens com detergente, tá? Não tem jeito. Tem uma membrana da Coke,
que é a FEG, que é uma membrana tubular. Ela é uma membrana, ela é mais ou menos parecida com essa aqui, só que ela não tem essa aqui é uma membrana espiral, tá? A FEG, ela é tubular, é um tubo, e na superfície do tubo você tem a membrana aplicada, tá? O polímero aplicado. Essa membrana é uma membrana para concentrar óleo. É uma membrana que você usa para tratar óleo. Tá? Então, o efluente oleoso, concentração membrana, ela tem uma área muito pequena, tá? Não é como essas aqui, tem uma área, então você precisa de uma quantidade, pra vocês terem ideia, na Ford Taubaté tem um sistema instalado para 5 metros cúbicos hora. Isso. Não, 5 metros cúbicos hora são 244 membranas. Tá? E é um negócio, assim, cada membrana é muito barato. É um negócio lá que na época custou, para 5 metros cúbicos hora, custou 2 milhões. Tá? E o que acontece? Lá, como ele está trabalhando com óleo emulsionado, ele faz a separação, e aí ele acaba retirando esse óleo ali, eles têm que fazer uma lavagem diária com o detergente. Tá? Até na época, eles fizemos vários testes lá, e o melhor detergente que para funcionar lá é o Ariel. O Ariel líquido é fantástico, mas o Ariel líquido é o mais caro que tem também. Tá? Então, existem detergentes específicos para lavar membrana, mas para tirar a espuma, gente, primeiro, eu acho que o caminho seria o inverso. O que é que gera a espuma? Né? Então, vamos pensar como é que eu trabalho isso antes de gerar a espuma. Né? Então, deve ter da onde vem essa espuma, qual é isso vem da produção, tem algum produto que você usa na sua produção ou no seu CIP que acaba ficando no seu efluente e aí gera essa espuma. Então, de repente, mudar o teu insumo, né, para você não ter essa geração de espuma. Esse é o ponto. O outro ponto é usar outra coisa que não seja siliconado. Por exemplo, álcool. Tá? Você pode fazer um chuveirinho ali e ficar borrifando o álcool, as bactérias, você vai aumentar o DBO, certo? Então, você tem que, se você não tem que estar dimensionado para suportar essa quantidade maior de álcool, de DBO, matéria orgânica, mas é uma solução, não precisa de muita engenharia, borrifar um pouquinho de álcool ali para baixar essa espuma. Eu já fiz um trabalho, cara, sobre isso e realmente o álcool é excelente. Excelente, excelente para fazer essa remoção. O Sérgio perguntou... Deve ser mais barato do que o outro espumante que eles estão usando. Então... com certeza, o espumante é caro. Qual o destino final atual para o concentrado de osmose reversa? O que você indica? A pergunta do Sérgio, eu vou colocar ela junto com a pergunta do Edgar, tá? O Edgar perguntou também a questão de uma planta de osmose reversa, a unidade de recuperação de energia, que percentual da água, tem que fazer a tradução simultânea, né, do rechaço. Rechaço é a água de rejeito. Quero que você fale duas questões. Qual é a melhor indicação que você dá técnica para poder fazer a destinação dessa água de osmose, do rejeito de osmose? E na sua experiência, nos seus cases, né, que você já trabalhou, qual é o percentual de água de reuso nesse processo? Entende? De tudo que é gerado na água de rejeito da osmose, normalmente, você consegue fazer o quê? Você consegue reutilizar 100%, 90%, 50%? Como que é essa questão? Vamos lá. Vou dar um exemplo. Vamos pensar no seguinte. Numa indústria alimentícia, por exemplo, onde eu processo batata, tipo na Elma Chips, certo? Eu tenho lá uma osmose para alimentar a caldeira e quando chega a batata, eu preciso lavar. Por que eu não poderia lavar a água com o registro de osmose? Desculpa, lavar batata com o registro de osmose. Então, o registro de osmose ele pode ser utilizado em diversas frentes. Tá? Basta que você faça um estudo hídrico da sua empresa e diga, olha, aqui eu posso tomar água com maior salinidade. A menos que a sua salinidade seja absurdamente alta, né? Então, tem alguns postos que você encontra de água salobra, com salinidade acima de 5.000. Aí, nesse caso, você tem uma salinidade muito próxima da água do mar, né? 20.000 já, e aí fica mais difícil de você reutilizar. Mas, ainda assim, seria possível. Vou dar um exemplo para vocês de um lugar onde
a água é utilizada in natura. Em São Luís do Itaqui, São Luís do Maranhão, eles retiram a água do mar, lá eles retiram 500 metros cúbicos por hora. Na verdade, eles pegam 5.000 metros cúbicos por hora. A planta inteira foi desenhada para trabalhar com água do mar. Eles retiram, desses 5.000, 500 vai para a osmose, produz 250 de água industrial, baixa salinidade, e 250 com o dobro da salinidade da água do mar, ou seja, com 70.000 ppm de sal. Só que eles têm uma torre de esfriamento que foi desenhada para trabalhar com água do mar. Tá? E é gigantesca, porque é água térmica. Então, essa água vai toda para a torre de esfriamento. Certo? Então, eles utilizam essa água lá. Então, dependendo do design que você faz na sua fábrica. Né? Então, de novo, a água de osmose não é para ser destilada, o rejeito de osmose. Você pode utilizar ele, sim, em vários pontos da sua fábrica. Você tem que fazer só um estudo. Para lançamento, também não tem, a menos da legislação, que a gente, pelo menos aqui em São Paulo, a menos a maior parte delas, você não tem limitação de salinidade da água para jogar, para devolver para o rio, por exemplo. Você pode devolver para o rio, tá? A menos que, em caso específico, a CETESB te coloque um parâmetro. Vou dar um exemplo para vocês, de uma empresa que tem lá em Cotia. Ele é fabricante de carboximetilcelulose, e aí ele tem uma geração grande, ele tem muito cloreto nessa fabricação, e ele acaba lançando cloreto demais no rio. E aí, por essa característica desse efluente, a CETESB foi lá e colocou, a partir de hoje, só podem lançar tanto de cloreto nesse rio. Tá? Então, pode acontecer? Pode, tá? Mas são casos muito específicos. Então, lançar água no rio, tranquilo, não tem problema nenhum, não tem nada contra a sanidade, mas o melhor dos mundos é utilizar 100% da água na fábrica. Você não tem limitação, como eu já disse. Você usar... Porque imagina o seguinte, a sua geração de água de rejeito de osmose vai ser muito pequena comparado com todo o volume de água que você usa na sua empresa, certo? Então, você pode usar isso, essa água pode ir para água de incêndio, essa água pode voltar, se você não tiver, volto a dizer, se você não tiver colocando nada nessa água que possa mudar a característica dela, ou seja, você não está usando metabisulfito, você não estiver usando anticrustante, essa água pode até voltar para o castelo, tá? Voltar para a caixa d'água, porque ela vai se diluir com a outra. Então, enfim, não tem assim o mínimo de água, ou melhor, o máximo de água. Você vai depender da sua administração. Excelente. E prometi que era só duas, vamos fazer a última aqui para poder ir para o software. O Marcos fez uma pergunta legal. Qual o valor base para uma conta rápida de custo por metro cúbico para tratamento de efluente? Claro que depende do que será tratado, enfim, mas é possível fazer uma mensuração genérica? Tratamento de efluente. Bom, é bem o que você, como ele já respondeu, depende muito do seu efluente, mas vamos lá. Vou falar de custo por metro cúbico, vai. Se for ultrafiltração, vamos supor que você vai usar uma ultrafiltração para fazer um polimento terciário, tá? É algo por volta de 18 centavos o metro cúbico, tá? Para você fazer polimento de efluente. Se for água, tratamento de água para você, água superficial, algo por volta de 15 a 13 centavos por metro cúbico. Efluente vai depender da tecnologia que você estiver usando, tá? Então, tem tecnologias que você vai gastar mais ou menos, mas assim, na média, tá? Pela experiência que eu tenho, se você estiver falando, por exemplo, da tecnologia de MBR, o metro cúbico de efluente vai ficar abaixo de R$1, tá? Porque o maior custo do MBR é o custo energético, tá? E o restante, você vai, a estação é menor, então você tem uma série de coisas que te ajudam, você acaba gerando um pouco menos de lodo, então vai ficar por volta de R$1. Legal. Tá? Isso no esgoto doméstico, esgoto normal, nada, né? Não estou falando de 5.000 de DBO,
10 milhas de QO. Então, um negócio mais suave. Ó, o pessoal fez uma discussão aí no chat, legal, a Kelly lá da Granola contribuindo, falando, ó, penso que é possível reaproveitar 100% da água, aplicando para cada uso os parâmetros aceitáveis previstos. Exemplo, a potabilidade, jardinagem, limpeza de piso, e o Vanderlei já contribuiu também. Ó, tem empresa que reutiliza na caldeira, dependendo da qualidade do rejeito. Então, assim, possibilidades de reuso existem várias, né, Demetrio? Depende do Sim, eu ramo. concordo plenamente. Depende de cada caso, né? Não tem uma regra geral, né, cara? Tem que analisar caso a caso. Se você quiser... O gestor de águas da empresa, ele tem que ver, fazer um estudo das correntes que ele tem na empresa e onde é que ele pode usar aquela corrente. Né? Como é que ele pode usar a corrente que tem 4 vezes a salinidade de entrada. Não tem novidade, dá para usar sim. Show. Se você quiser colocar o software para mostrar. Tá. Deixa eu falar aqui. Pessoal, enquanto isso, se vocês quiserem, pode fazer qualquer pergunta e nós vamos tentar responder todas elas, tá? Espera aí, deixa eu chegar no software assim. Vou fazer a pergunta do Ralph depois do software aí do Demétrio. E a Simone contribuiu também, ó. Caldeira pode ser menos factível por conta da salinidade, mas torres, descargas de banheiro, lavagem de piso é excelente. Eu tenho uma experiência que nós utilizávamos principalmente limpeza de piso, porque era uma empresa grande, mas na descarga. Muitas vezes a pessoa, quem não é da área, né, Demetrio, pode pensar, poxa, mas vou reutilizar na descarga, poderia reutilizar em outra coisa. Mas, cara, nós tínhamos 3 mil funcionários, então a quantidade de água utilizada é A gente gigante. tá usando água, como diria diz um amigo meu, vou usar água limpa, água potável para jogar cocô fora? Usar água potável para jogar cocô fora? Imagina isso vindo de 3 mil funcionários. Cara, era muita Né? coisa. Não faz sentido. Final, E a Simone que tá, a Simone tem uma larga experiência. A Simone, não vou falar quantos anos faz que ela trabalha com água, fica gestão de ruim. água, porque para não meter a idade dela, mas a Simone ela trabalha há muitos anos, diria que décadas, com tratamento. Empresa textil, e ela tem osmose lá, ela conhece bem, ela fala com bastante propriedade. Tá? A Simone, e toda a gestão de água ela que faz, ela gestão do meio ambiente lá. E não só dessa empresa, ela faz do grupo, então não tem, no grupo onde ela trabalha, tem outras unidades com osmose, e ela tem bastante propriedade. Então é isso que ela bem isso que ela está dizendo mesmo. Tirando a caldeira que tem limitação, se bem que, dependendo da caldeira, se a pressão for baixa, você pode trabalhar, tem caldeira que aceita até 2.000 ppm de sais dissolvidos, tá? Então, dependendo da caldeira, você poderia até usar a caldeira. Tá? No caso da Simone, não, porque a caldeira dela é de pressão mais alta. Mas em outras situações, você poderia até usar a caldeira também. Show. Ok? Bom, vamos partir para a demonstração do software. Gente, pessoal, tá todo mundo vendo aí o software? Ah, sim, excelente. Tá. Esse software é um software que chama Wave. É um software do POM, que é a antiga DAO. Tá? É o software, na minha opinião, mais completo. Ele traz para você aqui, ó, ultrafiltração, tá, com o pré-tratamento, tá? Aqui vocês estão vendo minha setinha aí, não? Meu mouse? Aparece para vocês? Tá aparecendo sim. Parece? Tá legal. Aqui é abrandamento, osmose, tá? Aqui essa osmose é comercial, né? Aqui é o circuito fechado de osmose. Aqui é o troquiônica. Aqui é um polidor por leito misto. Aqui é um polidor de condensado com resina, tá? Então, esse software é o software mais completo
que tem para dimensionamento, simulação, né, de situações. Então, eu vou falar um pouquinho dele. Isso aqui é um negócio que a gente usa como ferramenta para dimensionar. Eu vou escolher um negócio mais simples para não ficar muito longe. Eu vou só dimensionar uma osmose, que a gente pode fazer assim, ó. Eu carrego para cá a ultrafiltração. Aí. Eu posso simular a ultrafiltração, posso colocar a osmose e posso colocar o polimento da osmose. E aí eu posso... ops, desculpa aí. Eu posso... Volta. Ele já pulou para... Mas, vamos lá, vou ter que abrir de novo o software. Está voltando. Então, isso aqui tudo eu posso desenhar, tá? E aí, no final, já vou ter tudo desenhado, já com todos os itens. Para não ficar muito longo, eu vou só fazer os osmose, tá? Então, aqui a gente vai determinar a vazão que eu quero de alimentação ou a vazão que eu quero de permeado. Eu vou colocar que eu quero... vou trabalhar aqui, ó, com 10 metros cúbicos de alimentação, tá? Então, ele vai me dar aqui, já faz a conta, considerando 75% de operação, ele já faz a conta que me dá 7,5 de água produzida, se eu alimentar com 10. Tipo da água. Essa água pode ser uma água que já veio de uma nanofiltração de osmose, então vamos fazer só o polimento. Pode ser uma água brandada, pode ser uma água municipal, enfim. Uma água de superfície, uma água de poço, desculpa. Né? Então, são N fontes. Isso aqui, para que serve? Dizer a fonte da água. No software, tem alguns parâmetros embutidos, e dependendo da onde vem a sua água, ele vai ficar mais restritivo ou não, ele vai ser mais conservador ou não. Tá? Então, eu vou trabalhar com água municipal mesmo. E aqui vem. Essa é a parte, a única parte que eu queria mostrar para vocês era essa. O pessoal me liga lá na empresa, entra em contato, fala, puxa, eu quero uma análise eu quero implementar uma osmose reversa na minha empresa. Manda a caracterização da água. Aí eu não tenho. Aí eu respondo para o cara assim. Quando você vai no médico, ele fala para você assim, ó, faz o exame de sangue. Você faz o exame? Tem que fazer, né? Para saber o que tem no seu sangue. Para saber que remédio ele vai te dar. No nosso caso, que somos designers de sistemas de tratamento de água, é a mesma coisa. Quando eu peço uma caracterização de água, eu preciso dela. Porque senão eu não consigo inventar a osmose. Eu não sei o que vai acontecer. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Água municipal, SDI menor que 5, tá? Eu vou colocar aqui o pH de 7, ok, temperatura, tá tudo fácil. Aí vou colocar para vocês aqui o seguinte, ó. Vou colocar aqui que tem 10 de potássio, vou chutar, tá? Vou colocar aqui que tem 20 de cálcio. Às vezes alguém vai falar assim, pô, mas 20 de cálcio é dureza, né? Não vai frustrar a membrana. Vou pôr mais 30 de magnésio, tá? Beleza. Vou pôr aqui 100 de sódio. Colocar aqui 40 de fosfato. E o resto, eu vou colocar uma alcalinidadezinha aqui, 30, tá? E o resto eu vou completar com cloreto. Então, ele te dá essa possibilidade de ajuste aqui com cloreto. Ajustei, tá? Então, ficou uma água aí com 900 microsiemens, água ruim pra caramba, com 500 de sólidos solúveis. Tá? Então, ela ainda é potável, tá certo? Eu vou vir aqui para a minha osmose e vou fazer o design. Então, eu vou falar que ela tem 2 estágios, tá? Vou falar que ela vai ter uma membrana aqui, tem zilhões de membranas da Dow, né? Do pão. Vou escolher uma que eu gosto mais, que é essa aqui. Essa membrana é XFR, que é Extra Fouling Resistant, então ela resiste mais ao fouling, né? E pronto, tá? Aqui tem os números que a gente já sabe quais são, que a gente tem que considerar, né? Então, 16 de NMH tá legal, tá? Eu vou aqui para o Summary Report, tá? O que vai acontecer? Ele vai fazer as continhas e tal.
E vai aparecer para mim aqui, ó. Saiu uma osmose. Eu vou limitar com 10, tá? De vazão. E a pressão que eu vou precisar para trabalhar aqui é 6,6 quilos, tá? Eu vou ter um concentrado, 2,5 metros cúbico hora de concentrado, e de água produzida eu vou ter 7,5, tá bom? Ótimo, deu tudo bonitão. Aqui não deu nenhum warning, não deu nenhum probleminha. Ah, deu sim, tem vários aqui. A concentração aqui está muito alta, tá? Então, ó, a recuperação do elemento aqui está maior. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa para melhorar essa água. E isso vai na tentativa e erro, tá? Isso aqui dá para arrumar, é fácil, eu só tenho que mudar lá o arranjo da membrana, tá? Não tem problema nenhum. Posso até arrumar já. Cadê? Ficar membrana. Qual membrana maior? Vai. Isso vai dar certo já com a eco. Eu vou ter que fazer uns cambalachos aqui. Eu vou ter, ó, tá vendo aqui? Ele tá dizendo que a recuperação tá muito alta, a concentração tá muito alta, vou ter que fazer algumas coisas aqui para resolver isso. Dá para resolver? Dá, não tem problema nenhum. Mas. Ainda tem, ó, tá vendo aqui? Ainda tem uma membrana que está um pouquinho fora, tá? As outras já vão fora. No primeiro passo, segundo estágio, a sexta membrana, tá? Ela está com um probleminha, eu vou ter que aumentar a circulação para resolver isso. Aí ele pensa um pouquinho, mais um pouquinho. Então, é tentativa e erro até se acertar. Tá? Então, como toda água é diferente, toda vez que a gente vai desenhar, é isso. Então, gente, não existe, eu quero uma osmose igual ao do meu vizinho. Se a sua água for diferente do seu vizinho, não vai funcionar. Tá? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Para dar certo. Pronto, não tem mais nenhum warning, tá? E aí a gente vem para cá, para essa tabelinha. Olha que coisa linda. Índice de Langelier está negativo, tá? Isso quer dizer o quê? Essa água é corrosiva, tá? Então, ela vai corroer tudo que estiver pela frente. Certo? O concentrado aqui está dando menos 66. Então, é uma água corrosiva. Então, para eu fazer reuso dela, eu tenho que pensar onde é que eu vou jogar. Se a população for de metal, ela vai ficar, ela é corrosiva. Então, eu tenho que consertar isso antes de jogar, tá? Vamos lá. Que água que eu vou ter na saída? Olha, eu entrei lá com 900, com 400 de TDS, estou saindo com 11. Água boa, né? Dá para aplicar, dá para usar em bastante lugar. A condutividade de 900 está saindo com 20. E o pH aqui saiu 5,8. Lindo, né? Legal. Então, ótimo. Voltando lá no começo, vou mudar só uma coisinha, tá? Eu vou tirar aqui, ó, tem 245 ppm de cloreto, né? Eu tenho aqui 100 de sódio. Eu vou tirar, eu vou colocar um pouquinho de sulfato aqui, tá? Então, vou tirar um pouquinho, vou tirar 5 ppm aqui, vou colocar 5 de sulfato. E aqui eu baixo para 240. Então, na minha análise agora nova, eu tenho um pouquinho de sulfato. Vamos de novo fazer as continhas lá, ver o que acontece. Lá para baixo, não deu no warning de novo, né? Tá tudo bem, não aconteceu nada. Tudo zerado aqui, ela continua legal, beleza. Então, nada mudou. Vou botar aqui um pouquinho.
Na alimentação, agora, eu vou tirar 1 ppm de sódio, com 99 aqui, e no lugar dele eu vou colocar 1 de bário. Tá? Então, a minha análise ficou um pouquinho diferente. Vou completar com sódio aqui. Tá? Vamos lá de novo? Descendo lá. Olha o que aconteceu. 1 ppm de bário deu com a concentração de saturação do bário 170%. E no concentrado, 1.258. Gente, isso aqui, a membrana vai funcionar mais ou menos 1 hora. Vai entupir e já era. Não vai funcionar mais. Tá? Por causa de 1 ppm de bário, gente. Certo? Então, por isso que a análise de água tem que ser feita. Tá? E a gente pede... Por que o cara pediu bário? Porque faz diferença. Certo? Olha aí, ó. Então, entupiu tudo. Tá? Não vai funcionar. Certo? Ah, puxa vida, né? Então, eu tenho que fazer que análise? Tudo isso aqui, ó. Daqui é o que a gente pede. Então, amônia, potássio, sódio, magnésio, cálcio, estronço, bário, CO2, bicarbonato, nitrito, cloreto, fluoreto, sulfato, bromo, fosfato, sílica, boro, CO2, ferro, manganês, tá? Porque ferro e manganês na membrana, ele vai ficar preso na membrana e não vai sair. E a hora que você fizer a limpeza, ele vai oxidar a membrana. A membrana com ferro fica vermelha, tá? Então, isso aqui tudo é o que a gente pede para quando nos solicita uma cotação, um design de membrana, é o que a gente pede para vocês. E a maior parte das vezes a gente não tem. Tá? E é isso que eu queria mostrar para vocês. O quanto é importante ter uma análise confiável. Tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, 2 ppm de fluoreto, 5, que ainda é potável. 5 é potável, né? Acho que é 5, acho que ainda é potável. Um pouquinho mais de cloro aqui, de sódio, né, para balancear. Vamos ver o que acontece. Olha o que aconteceu. Vamos lá. Olha o fluoreto de cálcio. Também estourou, tá? Então, o que acontece? Com essa análise, vocês viram que antes o cálcio e o magnésio não estava fazendo mal nenhum para mim. Tá certo? Então, o cálcio e o magnésio, se não tiver com quem reagir, ele não vai precipitar na membrana. E aí, sendo assim, eu não preciso fazer abrandamento. Certo? Se eu tiver o flúor e tiver o cálcio também, aí eu tenho que fazer abrandamento da água antes de entrar na osmose. Certo? Então, isso aqui, ó, é o que vai resolver a vida, é o que vai dizer se o seu sistema de osmose vai funcionar ou não. Ou seja, é a análise de água. Tá? Se não tiver análise de água, a chance de ter problema é imensa. Certo? Bom, Thiago, esse é o software. Não, gente, eu não vou simular outras coisas aqui, daria para simular tudo isso aqui, mas esse não é a proposta, é só para vocês conhecerem a ferramenta. Depois, essa ferramenta é uma ferramenta gratuita, tá? Vocês podem entrar no site da Dupont, vou fazer um cadastrinho lá, vou baixar, e aí todo mundo pode usar, tá? E aí, tem ela em português, mas em português ela não funciona muito bem, tá? As palavras ficam, sei lá, eu não sei se já essa versão é nova, eu não sei como é que está agora, mas as versões anteriores de português não funcionavam direito, quer dizer, as traduções não batiam. Dava um negócio bem ruins aí. Tá certo? Não, Demetrio, muito legal. Cara, você tá me escutando, Demetrio, que eu tive que mudar Estou aqui. vendo sim. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, só que eu tô. Só um minutinho, por Tá favor. bom, beleza. Muito legal, né, pessoal? Deixa eu só colocar aqui. Podem ir fazendo as perguntas. Já anotei a pergunta do Ralph. Já anotei a pergunta da Tuane. Vou fazer todas elas aqui agora para o Demetrio. Aproveitem essa oportunidade
de conversar com um cara com conhecimento como o Demetrio tem, pode ser muito legal para vocês. Desculpa aí, gente. Esse negócio de fazer coisa em casa é bem complicado. Eu tenho 3 cachorros aqui e os cachorros... e eu tenho 5 galinhas. E as galinhas pularam para o lado de cá, os cachorros estão loucos para matar as galinhas. E eu que procuro lá fora, mas já está resolvido já. Tá tudo sob controle. Demetrio, deixa eu fazer aqui as perguntas. Ó, a primeira pergunta primeiramente, falar sobre essa questão do software. Que legal, hein, Demetrio? Muito bacana, muito bacana. É muito didático, né, cara? Não tem segredo, né? Não tem... eu achei legal. Todo fabricante tem software, tá? Quase 90% dos fabricantes, pelo menos que eu conheço, tem o software para você fazer o pré-dimensionamento. O da DuPont é o mais completo porque ele traz todos os dimensionamentos no mesmo software. Então, você consegue casar as tecnologias, tá? Os outros você não consegue. Tipo, o da Toray é muito bom, mas você não consegue ter um abordador antes, né? Você não consegue fazer essa simulação completa como a gente consegue fazer no da DuPont, quer dizer. Muito legal. Pergunta do Ralph. Deixa eu colocar aqui. E, Ralph? Foi comentado do pré-tratamento da osmose reversa ser ideal a UF. Como adequar o rejeito da ultrafiltração como da osmose reversa? Vamos lá. A ultrafiltração vai fazer um backwash, né, de tempos em tempos, vai depender da turbidez que você tem de água. E esse backwash ele vai ter a mesma característica, né, de água barrenta. Vai ficar bem... Ficou preso na membrana do lado de fora, vai sair o backwash. Bom, o que a gente tem proposto ao cliente, tá, é que ele faça um sistema de como se fosse uma pequena ETA para decantar isso e tratar esse efluente gerado, tá? Esse efluente gerado ele vai gerar em torno de 8% da água que você gera por dia, tá? Ou por hora, tá certo? Então, se a gente estiver falando de 10 metros por hora, nós estamos falando de 800 litros por hora, mais ou menos, de água com alta turbidez, né? Então, realmente é complicado, tá? Se você jogar no rio, normalmente, não é permitido, porque você está com sólido suspenso maior do que o que você tem. Então, realmente, você tem que ter um jeito de tratar isso, e um jeito para tratar decantando. Você precisa decantar realmente, e aí usar um sistema, um tridecanter, alguma coisa para fazer a coagulação, né, e realmente retirar isso da forma sólida. Boa. Pergunta da Tuane. De forma geral, comenta sobre se fosse, de novo, né? Tudo é muito genérico, né? Nós temos que, cada caso é um caso, enfim, mas se fosse para colocar em termos de uma mesma água, nessa água aí que você colocou por último, imaginando a mesma água para várias tecnologias, quais seriam as tecnologias, a tecnologia mais cara, a mais barata? De forma geral, qual é o custo das tecnologias para tratamento de água e efluente? Mais, varia um projeto para osmose reversa, um projeto para ultrafiltração com membranas, varia, por exemplo, para uma água, para um efluente? Como que funciona isso? Vamos lá. Vou tentar responder isso da forma mais prática. Vou falar de ultrafiltração primeiro, tá? Então, ETA versus ultrafiltração. Então, para ter água potável, você tem 2 caminhos hoje. A ETA convencional, isso vamos imaginar que estou pegando água superficial, tá? Água de um rio. A ETA convencional, que tem tudo aquele passo a passo, né? Circulação, decantação, etc. E a ultrafiltração. Vamos lá. Hoje, em termos de investimento, a ultrafiltração e a ETA, em vazões maiores, né? Acima de 50 metros cúbicos por hora, elas vão empatar em investimento, tá? Por que em vazões menores não? Porque tem algumas coisas que são, independente da vazão, você tem que ter. Por exemplo, eu tenho que ter um turbidímetro, certo? E o turbidímetro para medir a turbidez de 10 metros cúbicos por hora é o mesmo que eu uso para 1000.
Só que o custo do turbidímetro está diluído em 10 vezes por hora ou em 1.000. Então, essa é a diferença. Então, quando eu tenho escalas maiores, tá? Eu tenho um custo, esse custo fixo, né? Que é PLC, porque a ultrassom tem que ser automática, não tem ultrassom manual. Não dá para fazer. Você imagina a cada meia hora fazer um backwash de 2 minutos. Quem vai fazendo isso? Não existe isso. Então, tem que ser automático. Então, você tem que ter o PLC, você tem toda essa parte de automação que tem que estar lá, tá? E isso, você vai diluir o custo do tamanho do seu equipamento. Então, quanto maior, tá? Mais fácil é de você ter o custo diluído. Então, voltando. Quando eu falo de ultrafiltração e ETA, por exemplo, no CAPEX, para vazões acima de 50, vai empatar, ou seja, o investimento vai ser muito próximo um do outro. Já o operacional muda completamente, tá? Em média, o custo de água tratada, tá? Água com 50 NTU de turbidez, tá? O custo de água tratada por uma ultrafiltração, dessa condição, já considerando a troca da membrana, é 18 centavos, tá? No caso da ETA convencional, vai ficar entre 50 e 60 centavos. Então, você tem essa diferença de custo. Então, essa é uma comparação. Outra comparação que a gente pode fazer, outro comparativo é entre a osmose e a traqueônica, tá? A traqueônica, normalmente, o investimento é menor do que o da osmose, tá? A osmose, o grande problema da osmose é energia elétrica. Hoje, nós temos membranas que trabalham com menor pressão. Então, consequentemente, o custo também cai bastante, tá? Então, por exemplo, hoje eu consigo trabalhar numa osmose com 0,4 kWh por metro cúbico tratado, certo? Então, eu tenho uma economia grande. Então, se eu comparar a osmose com troquiônica, vai depender da salinidade. Para salinidade abaixo muito baixa, 50, alguma coisa assim, eu só preciso fazer um polimento para colocar numa caldeira, a troquiônica é melhor, tá? Quando eu tenho salinidades maiores, a osmose vai ser melhor, e aí, na hora que você faz o custo-benefício, tá? O CAPEX e o OPEX, a osmose se paga muito rapidamente. Mas a osmose sempre é mais cara do que a troquiônica. Osmose e EDR. O EDR é eletrodiálise reversa, tá? A EDR, ela é mais robusta do que a osmose. Ela aceita um SDI, por exemplo, de 12, tá? Só que a EDR tem menos fabricante, né? E por ter menos fabricante, o custo da membrana é maior. Então, a EDR hoje custa o dobro, mais que o dobro do que a osmose custaria. Então, é uma tecnologia legal, só que é mais caro, tá? E operacionalmente, o operacional dela é muito mais barato. Tá? É um terço da osmose. Você fica naquela, você tem que fazer realmente conta para saber o que você vai, qual que é a tua pegada, é energética, é operacional, o que é mais barato. Então, investimento de EDR e osmose, EDR é muito maior, 3 vezes quase, mas ele é 3 vezes menos custoso na questão energética. Mas aí, mais à frente, a gente vai fazer um comparativo, porque o EDR tem limitações que a osmose não tem. O EDR, por exemplo, não rejeita nada, ela só rejeita o que tem carga. Tá? Então, sílica, por exemplo, que entrar, sai. Se entrar 10 de sílica, sai 10. A osmose não. A osmose não precisa ter carga para rejeitar. O EDR só rejeita o que tem carga. Matéria orgânica do EDR, tudo que entra, sai, porque matéria orgânica não tem carga. Tá? Tem uma leve carga negativa, mas não dá nem para considerar. Tá? Então, o EDR tem essa limitação. O que mais que eu posso comparar? O que mais você quer que eu compare? Diga aí. Eu acho que já foi excelente. Assim, às vezes pode parecer que as respostas são abertas em alguns momentos, quando nós falamos que cada caso é um caso. Mas, cara, é realmente isso. Não tem como, não tem fórmula mágica. Tem que estudar. Demétrio, outras perguntas. A Kelly fez uma pergunta aqui que eu tenho certeza que é zoeira, viu? Pegadinha. Eu acho que é pegadinha. Ela falou que é para você falar o nome dos seus cachorros. Elvis Presley, Ringo Starr e Ozzy Osbourne. Pô, mas você quebrou a sequência aí.
Você não gosta do John? O que foi? Muito bom, cara. Gostei do nome, gostei dos nomes, gostei. Ô, Demétrio, a Rafaela fez uma pergunta que não é sobre o membranas em si, mas eu achei legal, porque é uma dica que você pode até dar profissional, porque aqui tem pessoas que, pelo perfil, já são pessoas que trabalham em estações há muitos anos, e tem pessoas que ainda estão na graduação e querem ingressar nesse mercado. Ela perguntou se é não é uma obrigação, né, mas se é indicado, vamos falar assim, ser bilíngue, falar um bom inglês para poder trabalhar com membranas ou trabalhar em estações de forma geral. Olha, gente, ser bilíngue é mandatório para qualquer coisa, não, até para mexer no celular, né? Então, ter alguma noção de inglês, ou de espanhol, ou de uma outra língua, é essencial, porque tem algumas literaturas que você não vai encontrar em português, ou se encontrar em português é muito caro. Eu tenho, por exemplo, aqui o Vertical. Esse aqui, ó, Metcalf. A maioria parece invertido, né, por causa da imagem, mas é o Não, tá alemão. ótimo. Excelente. Esse aqui não tem versão em português, só tem versão em inglês. Esse aqui é o negócio praga de reuso, é fantástico. Você tem que saber um pouquinho do inglês técnico para você conseguir entender parte disso, tal, enfim. Esse outro aqui, ó, do Van Handel, Adriano Van Handel e o Jorin Van Loop, tá? Também é um livro muito bom, tá? Ele fala de Wetland, fala de lodo ativado, fala de uma série de coisas, mas também não tem em português. Então, assim, para conhecimento, é bom você ter uma noção do inglês, né? Para você ter acesso a literaturas. Tem também muitas literaturas boas, nacionais, em português, traduzidas já, mas é bom ter algum conhecimento, sim, de outra língua, porque tem algumas coisas que você vai precisar. O software, por exemplo, é um negócio que algumas palavras você tem que conhecer, saber o que está acontecendo em outra língua. Então, é bom ter algum conhecimento. Não precisa ser fluente, tá? Mas você tem que ter algum conhecimento, sim. E está muito acessível, né, Demetrio? Hoje em dia é muito acessível, tem várias formas de fazer isso. O Lucas fez uma pergunta também que eu achei interessante. Quantas análises eu devo realizar para caracterizar a minha água de alimentação? E qual é o período médio que eu devo realizar essa coleta? Vamos lá. Você tem aí, se for água superficial, você tem essa sazonalidade, né? Então, a época do ano que a sua água fica pior. Eu faria só nessa época, tá? Por quê? Eu tenho que projetar um sistema robusto, tá? Que funcione o ano inteiro. Tá? Eu não posso ter um sistema que só funcione quando tá legalzinha a água. Então, tem que ter um sistema robusto. Então, eu faria na pior situação, tá? Aliás, quando eu recebo mais de uma análise, de efluente, ou de água, ou de qualquer outra situação, eu sempre faço pelo pior caso, tá? A gente sempre pega o pior caso, porque não adianta, a menos que o cliente oriente para que faça, faz pela média, porque quando eu estiver ruim, eu pego água de outro lugar, enfim. Aí a gente faz diferente. Mas quando não, eu só faço sempre pela pior situação. E a periodicidade é o máximo possível, porque você tem que ter um histórico, né? Então, se você tiver esse histórico, fica mais fácil de você ser assertivo no dimensionamento de uma estação de tratamento de água de frente. Pergunta da Emanuele. A Emanuele, para você saber, ela trabalha na área, tá? Ela está finalizando aí a graduação dela em engenharia, se não me engano. Qual é a frequência ideal para limpeza química, que seja para uma vazão aí de 100 metros cúbicos ou 50 metros cúbicos, com dosagem de metabisulfito, hidróxido de sódio, antiincrustante, biocida, enfim. Qual é, de modo geral, qual é a frequência que você indica para fazer uma limpeza química aí? Vamos lá. Alguns fabricantes colocam, faz a limpeza química trimestralmente. Isso no caso da osmose, né? No caso da ultrafiltração, o CIP, né, que é o Clean in Place,
da Torei, por exemplo, a cada 4 meses, tá? Que ele coloca para ser feito. Só que assim, gente, isso o fabricante está falando, mas você, como utilizador do equipamento, é que tem que ter esse feeling, tá? Via de regra, osmose, subiu a pressão. Então, você tem a gente chama de FT-norm, né? Que é eu parti a osmose, parâmetro. Parti ela com 10 kg de pressão, 99% de região de sal e diferencial de pressão entre estágios 0,1. Gente, se esse diferencial de pressão aumentar, quer dizer que a membrana entupiu. Então, eu não vou esperar dar 3 vezes para limpar. Certo? Então, se eu tava, a minha água estava saindo com 10 microsieverts, está saindo com 15, aumentou 50%, o que aconteceu? A membrana está dando passagem. Então, tem um problema na minha máquina. Então, tem algumas coisas, né, que vão te evidenciar que você está na hora de fazer a limpeza. Então, não existe uma regra. Olha, você vai fazer a limpeza quando você tiver diferencial de pressão, quando você tiver perda de qualidade, tá? São os 2 parâmetros principais que vão te dar aí, agora está na hora de fazer a limpeza, tá? Tem empresa que faz a limpeza anual. A água do cara é boa, a água limpa, não dá delta P, não tem diferencial de qualidade. Então, lembre o seguinte, toda vez que você limpa a membrana, você está agredindo ela. Soda cáustica, ácido cítrico, enfim. Você está usando alguma coisa, você está tirando um pouquinho da membrana. Então, você está tirando um pouquinho da vida dela. Tá? Então, evitar limpar a membrana é bom. Tá? Então, você vai limpar a membrana quando precisar limpar. E aí, você tem todas essas coisas que você vai acompanhar no dia a dia para fazer saber quando é que você tem que limpar a membrana. Tem, na própria Dupont, tem um negócio chamado FT-norm. Se você entrar lá no site, é uma planilha Excel, tá? Que é facinho de trabalhar. E o seu operador pode ir lá todo dia anotar a pressão de entrada, a pressão de saída, a quantidade de entrada e saída. Ele vai anotando aquilo ali e ela vai fazendo um gráfico pelos estágios, tá? Primeiro estágio, segundo estágio. Vai fazendo um gráfico. Então, chega uma hora que ele vai falar para você, precisa limpar o primeiro estágio. Precisa limpar o segundo estágio. Tá? Pelo próprio gráfico você tem essa indicação. Então, é um trabalho diário do cara ir lá coletar essa informação, mas 2 minutos por dia que o cara vai gastar. Certo? Então, ele faz isso aí, você vai ter isso normatizado, aí você vai saber quando tem que fazer a limpeza. Eu não consigo fazer, ter isso na ISO 9000, na ISO, qualquer ISO. A cada 3 meses eu vou fazer limpeza. Para quê? Se não está sujo. Tá? E o inverso é verdadeiro. Tá sujo, tá faltando água, tá produzindo menos água, ou tá produzindo água pior, a pressão tá maior, mas eu não vou limpar agora, porque tá na ISO que eu tenho que limpar daqui a 3 meses só, de 2. Também não adianta, gente. Então, vocês têm que acompanhar o dia a dia da máquina para saber quando é que tem que limpar, realmente não tem outro jeito. Tá? Se alguém tiver dificuldade de pegar esse formulário Excel que tem no site da Dupont, pede por e-mail, que eu mando para vocês por e-mail. Eu tenho fácil aqui no meu computador. Só mais uma coisa que eu queria falar da limpeza. Outra coisa também da limpeza, gente. Quando vocês forem pedir forem comprar o osmose, para fazer a licitação, procurar uma coisa assim no mercado, peça que o sistema de limpeza SIP seja por estágio. Vou explicar por quê. Lembra que eu falei? Eu tenho aqui 2 estágios. Primeiro estágio, tá? Todas as membranas estão aqui alinhadas, estão recebendo água com maior carga orgânica, tá? E está concentrando sal aqui, e o segundo estágio está recebendo com mais mineral e menos carga orgânica. A incrustação aqui deve ser por biofouling. Aqui, no segundo estágio, vai ser por mineral. Como é que é feita a limpeza química? Você faz com um detergente, uma base, algo alcalino, para tirar o que é orgânico. E faz com ácido para tirar o que é mineral. Se tiver na sequência, quando eu fizer a limpeza dessa membrana, eu vou empurrar toda a sujeira orgânica dela para essa, que não tinha conhecimento dessa sujeira. Tá certo? Esse é um ponto.
Então, eu vou sujar ela com o que ela não tinha. E quando eu for fazer a limpeza ácida, para tirar o mineral, o ácido vai passar primeiro aqui. Vai chegar aqui mais fraco. Então, eu vou gastar mais ácido. Então, a ideia é que eu faça limpeza alcalina primeiro nessa e depois a ácida. E nessa aqui, que é mineral, eu faço primeiro a ácida, depois a alcalina. Tá? E aí eu gasto menos, eu gasto mais tempo, mas gasto menos produto e tenho uma limpeza mais eficiente. Pergunta da... A Simone concordou, ela falou que tem outras... ela citou o Von Sperling. Cara, o Von Sperling é excelente, os livros do Von Sperling. Tem o Sirra, tem também o René Peter Schneider. A Janiele perguntou o seguinte: quando ocorre problemas com obstrução de membranas, qual as chances que se tem de recuperar uma membrana? Deu um pau na membrana, como é que nós fazemos? Tem como recuperar essa membrana? Ou o problema que uma obstrução vai acarretar ao longo do tempo, impactando a qualidade de tratamento de águas, enfim, de forma geral, obstruiu a membrana, está com algum problema. Tem como recuperar? Se sim, é fácil, é difícil? Então, qual é a causa dessa... Então, vão ter várias causas que vão acontecer com a membrana. Vamos pensar na seguinte: obstrução por incrustação mineral. Dá para resolver? Dá. Desde que isso seja feito com quando você percebeu que incrustou. Você, incrustou, mas eu vou fazer daqui a 3 meses. Não adianta. Porque a gente chama disso de incrustação irreversível. Tá? Ela é reversível quando ela está na superfície da membrana. Tá? Então, quando ela está aqui na superfície, tá? Eu tenho aqui sujeirinha aqui na superfície da membrana, tá? Aqui em cima. Então, ela ainda eu consigo tirar ela daqui. Tá? Quando ela se torna irreversível, ela fez isso, ó. Ela entrou dentro da membrana, tá? E aí, para eu limpar, tá? Eu vou ter mais dificuldade, certo? Então, foi o que aconteceu na membrana? Então, ferro, por exemplo, é um problema muito grande, é muito difícil tirar ferro, porque você acaba oxidando ele, e a hora que você oxida, ele perfura a membrana, tá? Então, depende muito de qual é o contaminante. Tá? Então, é caso a caso também. A gente tem todos os procedimentos de limpeza, tem limpeza mais específica para determinado contaminante, que pode te ajudar, mas a chance de você conseguir é grande, mas não é sempre que você vai conseguir fazer essa limpeza. Pergunta do Ralph: quando se trata de utilização da osmose reversa para reuso de água de proveniente de efluentes, quais são os cuidados para fazer esse reaproveitamento desse rejeito? E se dá para fazer reaproveitamento utilizando uma OR num tratamento de efluente, na etapa ali final? Vamos lá. A gente tem vários casos desses de sucesso e de não sucesso, tá? Bom, primeiro, em qualquer caso, né? Se você estiver falando de membrana polimérica, ele acabou de colocar um negócio aqui, polimérica, você vai ter que respeitar os limites dela, tá? Então, óleos e graxas tem que ser 0, né? A turbidez tem que ser menor que 1. Então, o que tiver antes, tá, dela que vai ter que me garantir isso. Para a membrana polimérica, não tem jeito. Você vai ter que respeitar o datasheet dela, que diz que óleos e graxas tem que ser 0, turbidez menor que 1, SDI menor que 5. Senão não vai funcionar. Tá? Esse é o ponto. Aí, até o Ralf colocou aqui no chat aqui agora, a questão das membranas cerâmicas. A membrana cerâmica é uma opção, tá? Ela vai, por quê? Ela suporta óleos e graxas, ela tem uma série de vantagens, né? Você consegue utilizar ela e você consegue limpar ela quente, tá? Então, você consegue usar a temperatura para fazer a limpeza dela, tá? Coisas que essas aqui você consegue fazer sanitização térmica, mas a sanitização térmica é até 80 graus, tá? Você não vai fazer a limpeza da membrana, você faz somente a sanitização. Em alguns casos, não são todas que você faz isso também, tá? Então, a membrana de osmose para polimento de efluente, você tem que respeitar
os limites dela de alimentação. Então, não tem como. Então, eu aconselho ter um tratamento antes, tem que ter um flotador para tirar óleos e graxas, ou uma ultrafiltração para tirar turbidez, e aí sim você consegue ingressar na osmose. Caso contrário, não vai ser possível. Muito bom. Demétrio, cara, muito obrigado. Já vamos partindo aí para os informes finais. Primeiramente, a gente, na docência, nós temos um indicador, né, de qualidade, que é a retenção. Então, pô, nós tivemos 100% aí de retenção, a galera não foi embora, então alguma coisa eles devem ter gostado, né? Então, sim, Obrigado, gente. estamos no caminho certo. Galera, para quem não sabe, o Demétrio vai fazer um curso aqui na Científica. Eu vou explicar para vocês melhor, mas assim, já deu para ver que realmente é um cara que tem um conhecimento gigantesco. Eu queria que você comentasse, Demétrio, sobre os temas. Eu vou falar aqui de forma geral, só para vocês terem noção. Nós estávamos aí fazendo um bem bolado aí para saber como fazer esse curso de modo que fosse o mais prático possível. Cara, vocês viram que o Demétrio não teve nenhum momento uma enrolação, ficou aquela coisa meia boca, na verdade foi só coisa técnica. Vocês viram que ele tem bastante conhecimento na parte técnica também. Então nós tentamos desenhar um curso que fosse o mais prático possível para vocês. Então, ele vai fazer, ao invés de ser um curso só, nós desmembramos em 4 cursos. O primeiro curso vai ser de osmose reversa. Só para ver, Thiago, vamos inverter, tá? Eu esqueci de te falar. Tá. A gente vai inverter o primeiro e o segundo. O primeiro vai ser de ultra, depois de osmose. Perfeito. Tá? Vamos inverter só as datas aí. Show. Então, ó, ele vai falar o primeiro curso, o primeiro módulo, vai ser sobre ultrafiltração e nanofiltração. O segundo módulo, sobre osmose reversa. O terceiro módulo, sobre MBR e EDR. Aqui eu quero fazer um adendo. Olha, eu desafio vocês a acharem um bom curso de EDR na internet. Não tem. Então, assim, vale muito a pena, é uma tecnologia que está sendo cada vez mais difundida, então vale muito a pena fazer isso. E o quarto e último módulo vai ser um bem bolado, eu vou fazer junto com o Demétrio, sobre a aplicação de processos oxidativos avançados. Nós vamos falar sobre coisas práticas que são aplicáveis, cases de aplicação de POAs em processos de tratamento de água efluentes, com foco em processo de fênton, ultravioleta e ozônio. Pessoal, se vocês forem buscar esses valores desses cursos aí na internet, nós fizemos aí um apanhado, fizemos uma pesquisa. Cada curso desse gira em torno de R$500 a R$1.000, tá? Como que nós vamos fazer? Na Científica, cada curso desse, cada módulo desse vai ser 4 horas, aos sábados, será R$250. Só que tem um detalhe, se vocês pegarem os 4 cursos de 250, o correto seria os 4 ser R$1.000. No entanto, para quem for fazer os 4, vocês vão praticamente não, vocês vão realmente ganhar o último de brinde. Então, cada curso é R$250 à vista, ou R$300 aí, parcelado em até 5 vezes. E caso você queira fazer todos os cursos, será R$750 à vista ou R$1.000 parcelado aí no cartão. Nós já vamos abrir as inscrições hoje, tá? Vou colocar lá nas redes sociais da Científica, enfim. Para quem não segue a página da Científica no LinkedIn ou no Instagram, vale a pena seguir, tá? Então, olha, se você quer fazer, não perca tempo, porque as vagas vão ser limitadas. Divulgue aí para quem você precisa, para quem você conhece. Se você tem alguns problemas técnicos em relação à parte de membranas, cuidados com membranas, enfim, também vale muito a pena fazer, porque vai ser uma consultoria gratuita que você vai ter com o Demétrio. E, além disso tudo, nós vamos fazer o 5º módulo, que Na verdade, assim, Thiago, eu te mandei agora só para a gente... tá, você vai fazer uma inversão. Ultrafiltração primeiro, nanofiltração e osmose no segundo, MBR e MBBR no terceiro. O quarto, a gente vai
vamos fazer o fênton e o ultravioleta e o ozônio. E o quinto, eletrodionização e EDR. Perfeito, perfeito. Então, se vocês têm intenção, vale muito a pena, pessoal, porque realmente as vagas vão ser limitadas. Então, se vocês querem, eu já vou colocar hoje, assim que nós terminarmos aqui, os formulários para vocês não ficarem de fora, tá bom? Se vocês tiverem também alguma sugestão de algum tema específico que vocês querem que seja abordado dentro desses cursos de forma geral, pode colocar lá, que nós também vamos tentar colocar dentro da ementa aí do Demétrio, tá bom? Antes de passar aí para o Demétrio, vou explicar um pouquinho sobre cada curso desses, só para que vocês não percam. Quem está aí, os certificados, vocês vão acessar esses certificados, que tem muita gente perguntando aqui nas redes sociais da Científica, só já para poder acalmar vocês. Quem está ao vivo tem direito ao certificado hoje aí desse o Demétrio foi modesto, quando ele falou que não seria um aulão, porque foi um baita de um aulão, cara, tirou dúvida pra caramba aí. Então, você vai ter acesso pelo Simpla, tá? Lá no Simpla tem a aba de meus ingressos, vocês vão em ingressos que já passaram, eventos passados, e lá vocês já têm acesso, acabando aqui, a esse evento, tá bom? Também estão perguntando sobre a gravação. Vou fazer a edição da gravação e vou também disponibilizar para vocês, ok? Demétrio, eu queria que você comentasse aí sobre cada um desses títulos, desses cursos, o que os alunos podem esperar de cada um deles, e se é uma pessoa que nunca trabalhou na área, ela consegue fazer esse curso também? Como é que é? Vamos lá. O que eu vou trabalhar, como o grupo é muito heterogêneo, tem gente de todas as formações, a gente vai ter que fazer um negócio mais desde o beabá. Então, eu vou trabalhar os conceitos, o que é, como funciona, vou ter alguns vídeos que a gente vai mostrar da coisa sendo simulada, como funciona. Então, ultrafiltração, eu vou falar, vou dar a introdução do que ela é, o que ela tira, o que ela não tira, quais são os tipos de membrana que nós temos, membrana plana, membrana cerâmica, membrana tubular, diferença entre elas, né? Então, isso eu vou focar na tecnologia, tá? De forma que vocês entendam o funcionamento, né? Como é que funciona a tecnologia, para que ela serve, né? Quando ela é aplicável, tá? Em cada um dos casos, quando é que eu uso essa, quando vocês terem... puxa, vou dar um exemplo assim, idiota, mas eu vejo muito isso. Eu pego algumas licitações, ficha, pedido de cotação, e o cara faz uma MD, um consultor faz a MD, e vem lá, colocar o abrandador para diminuir a condutividade. Gente, isso não existe. O abrandador não diminui a condutividade, ele é um trocador. Ele tira cálcio e magnésio, que é bivalente, e ele tira isso da água, mas ele libera sódio na água. Então, a condutividade não vai baixar. Então, esses erros conceituais, esses conceitos que eu quero passar para vocês. O que é que funciona, como funciona, né? E essa que é a ideia do curso que eu montei, tá? Então, isso para todos os casos, ultrafiltração, nanofiltração, MBR, quando é que você usa. Então, existem coisas que não são aplicáveis, é uma tecnologia que não cabe ali, e às vezes um consultor vem e te enfia a goela abaixo, né? Então, essa é a ideia, que vocês tenham em mente, tenham a capacidade de dizer não para um consultor que se diz expert no assunto. Tem bastante no mercado que faz isso, né? E acaba trazendo a mensagem errada. Então, essa aqui é a ideia, é um curso 4 horas, não dá para falar tudo, né? Mas vocês vão ter uma noção grande, vão conseguir identificar problemas, né? Então, na parte da osmose, por exemplo, eu tenho um quadrinho que eu vou passar para vocês de como identificar possíveis problemas. Então, tem umas setas que são indicativas, né? Então, aumentou a pressão e baixou a vazão. O que pode estar acontecendo? Aí você vai lá e... Então, isso também vai ser passado para vocês. Então, em todos os casos, a gente vai falar do MBR, por exemplo,
Então, eu vou falar de dimensionamento, de aglomeração, da aglomeração, desculpa, do sistema ativado. Vou falar por que ter o anóxico, ou quando não ter o anóxico. Então, tudo isso aí a gente vai estar discutindo em cada um dos cursos. E a parte de manutenção também é muito legal, né, Demetrio? Porque Sim. vamos supor, eu não vou trabalhar com isso projetando, mas eu trabalho em uma estação e com esses conhecimentos básicos de manutenção preventiva, enfim, eu já consigo evitar problemas que, vou economizar milhares de reais aí, dependendo do nível do problema, né? Sim, a questão você tem uma proatividade, não uma reatividade. Tá? O negócio é ser proativo e não reativo. Então, a ideia é que você conheça o problema e consiga visualizar antes que ele ocorra. Pessoal, queria novamente agradecer aí, eu queria que vocês colocassem no chat o que vocês acharam do curso, se vocês gostaram. Demetrio, muito obrigado. Queria fazer um desafio para todos vocês, nós temos uma prática aqui que é bem legal. Toda vez que nós temos algum desses aulões gratuitos, os alunos vão lá no LinkedIn, marca a gente reposta vocês, ajuda a network, é muito bacana. Queria pedir para vocês marcarem o Demetrio lá também, no LinkedIn, aqueles que forem postar lá o certificado de vocês do aulão de hoje. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, quer trocar uma ideia, vai lá, segue a gente, que a gente depois passa lá para o Demetrio também. Quero agradecer a presença de todos vocês. Demetrio, foi muito show. Queria que você se despedisse aí da galera. Gente, muito obrigado por ter aguentado essas 2 horas aí de conversa. Espero ter sanado as dúvidas de vocês aí de forma simples, né? Agradeço demais aí a presença de todo mundo. E estamos juntos. Vocês precisarem de mim, estou presente. Vocês vão me achar no LinkedIn, vão me achar nas redes por aí. E eu sou de fácil acesso, tá? Então a gente pode estar conversando sempre que tiver algum problema aí. E espero contar com vocês aí nos nossos cursos aí para a gente estar continuando essa vivência aí. E cada vez eu também aprendo com vocês, né? Eu tenho que estudar para passar para vocês muita coisa. Então, em algum momento pode ser que eu não saiba responder e vou ter que estudar para isso. Então, para mim também é gratificante esse outro lado de aprendizado também. Obrigado, gente. Valeu. Só respondendo aí o José Gerson, que ele perguntou a parte de como adquirir o certificado. José, você vai entrar lá dentro da sua página do Simpla, que você teve que fazer aí um acesso para poder conseguir participar do nosso aulão de hoje. Lá dentro do Simpla, da sua área de participante do Simpla, você vai clicar em Meus Certificados e lá vai em Eventos Anteriores. Eu já vou liberar para vocês, terminando a gravação aqui, o certificado. Se tiver alguma dúvida, pode nos chamar lá no Instagram, no LinkedIn, que daí a galera vai respondendo vocês aí, tá bom? Demetrio, muito obrigado, cara, valeu demais. E olha, eu espero ver todos vocês nesse curso aí do Demetrio. Fiquem espertos, porque nós vamos limitar as vagas para ter qualidade, então não perca, tá bom? Demetrio, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Boa próxima semana.